Espero que todos estejam bem e com saúde. Nós vamos retomar nossas aulas da pós-graduação do curso de modelagem hidráulica de sistemas de condutos forçados. Nessa aula, nós vamos ter 3 vídeos em que nós vamos fazer uma breve introdução aos princípios da mecânica dos fluidos que a gente vai utilizar ao longo desse curso, tá certo? Só então, retomando um pouco a nossa disciplina, ela é uma disciplina de modelagem hidráulica. Modelagem hidráulica, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai fazer equacionamentos matemáticos e implementações computacionais de fenômenos hidráulicos. Agora, quais fenômenos hidráulicos? Porque existem uma série de fenômenos hidráulicos que nós poderíamos modelar. Nós vamos trabalhar sistemas de condutos forçados. Olha só, sistemas de condutos forçados são aqueles sistemas em que a pressão do escoamento, a pressão que atua no escoamento, é diferente da pressão atmosférica. Então a gente poderia dizer que P em algum ponto qualquer do escoamento sobre gama é diferente da pressão ATM sobre gama. Pode acontecer de em algum ponto no conduto forçado a gente ter a pressão atmosférica? Pode, mas isso não é regra. A regra é que a pressão seja diferente da pressão atmosférica. E eu falo diferente, não maior, porque pode acontecer de eu ter um conduto, certo? Não é muito fácil desenhar um conduto aqui nessa lousa, mas um conduto em que a pressão baixe a uma pressão menor do que a atmosférica, tá? Então a pressão no conduto forçado ela é diferente da pressão atmosférica. O que a gente consegue modelar com esse tipo de coisa, com esse tipo de escoamento? Principalmente para nós aqui, redes de abastecimento de água e adutoras, mas nós temos uma imensidão de coisas que poderiam ser modeladas. Por exemplo, sistemas adutores de esgoto, poderíamos modelar a penstock, que é a tomada de água de reservatórios até a geração de energia, até as turbinas geradoras de energia. Então, é uma série de conteúdos que poderiam ser modelados, tá bem? Só uma outra lembrança: escoamento é uma situação de deformação contínua do fluido, então o fluido se deforma continuamente e a gente chama isso de escoamento. Escoamento de fluidos é estudado principalmente pela cinemática dos fluidos, a dinâmica também estuda, mas aqui a gente vai ver conceitos da cinemática dos fluidos. E aí a primeira pergunta é como que a cinemática dos fluidos analisa o escoamento, tá? É isso que nós vamos entender e analisar na aula de hoje. Se nós lembrarmos lá da nossa primeira aula, isso aqui é uma retomada da primeira aula que a gente teve do curso, nós fizemos a seguinte análise. Vou trocar de cor aqui, vou colocar uma cor preta, que é mais fácil de ler nos 2 slides. A gente fez a seguinte análise: olha, se nós tivermos aqui uma torneira pingando, colocarmos nosso eixo X iniciando aqui, tá? X, então aqui é o meu x0 igual a zero. Vejam só, tenho x0 igual a zero, tenho v0 igual a zero, e eu sei que a aceleração que atua nesse sistema é a aceleração da gravidade, g. Com essas 3 informações, sabendo onde a partícula está, eu posso escrever que x num passo de tempo t é igual x0 é zero, v0 é zero, sobra só gt ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a equação do movimento de um ponto, de um ponto material, né? Eu também posso escrever que a velocidade num passo de tempo, um ponto de tempo qualquer, é igual a gt. Vejam só, o que eu preciso saber para ter essas equações? Eu preciso saber a posição que a partícula está no espaço, tá? Então, eu posso dizer que x é uma função x, y, z e t, e é igual a gt ao quadrado sobre 2. Mesma coisa, a velocidade é em função de x, y, z, t, e é igual a gt. Tá? Isso para uma gotinha qualquer aqui. Uma outra forma da gente olhar para isso seria o seguinte: olha,
Eu tenho aqui o meu plano de referência, zero, para altura, tá? Então, isso aqui é minha altura H. E aqui está meu eixo X igualzinho a gente colocou do outro lado, tá? X. Vejam só, podia tratar esse mesmo problema em termos de energia. Por exemplo, a energia potencial de um lado e energia cinética de outro, tá? Na posição x igual a zero, a energia potencial é mgh. Energia cinética igual a zero. Eu tenho energia potencial igual a mgx e a energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Isso me dá uma possibilidade de escrever que a velocidade ela é igual a raiz de 2gh. Lá embaixo, né? A hora que ela chegou lá embaixo. Se eu quisesse colocar em função de um ponto no espaço, eu posso substituir esse h por x. V igual a 2gx. Vejam só, qual que é a diferença entre essas duas análises? Agora eu vou voltar à cor vermelha aqui. Qual que é a diferença entre essas duas análises? A primeira acompanha a partícula desde quando ela saiu da torneira até onde a gente quer analisar. Então a gente acompanha aqui, ó, acompanha a partícula. Nesse outro caso, a gente olha o espaço. Eu não tenho informação da partícula, mas eu sei que quando ela passar nesse ponto, a energia potencial dela é mgx, a energia cinética dela é mv quadrado sobre 2, e eu posso escrever que a velocidade é igual a raiz de 2gx. Então eu estou olhando para o espaço, não estou olhando para a partícula, tá? Daqui vocês conseguem provar que a aceleração é g, tá? Eu deixo recomendado aqui para vocês essa dedução. Vocês conseguem provar isso. A diferença, então, entre uma análise e outra é que na primeira análise, aqui em azul, a gente olha para a partícula. Na segunda, a gente olha no espaço. Essa análise aqui, vou trocar de novo porque essa definição é muito importante. Essa análise aqui é chamada de análise lagrangiana, tá? Essa análise que eu acompanho a partícula, análise lagrangiana. Quando eu fixo pontos no espaço, eu tenho análise oireliana. Vamos dar um exemplo mais claro que pode ajudar a gente? Eu quero saber a velocidade de um carro, tá? Quero saber a velocidade de um carro. O que eu posso fazer? Se eu estou dentro do carro, eu olho para o velocímetro. Então, em qualquer lugar que tiver o carro, eu olho para o velocímetro e eu sei a velocidade. Agora, se eu não estou dentro do carro, se eu sou, por exemplo, esse policial, então eu já não olho mais para o velocímetro, mas eu tenho pontos de fiscalização de velocidade, os conhecidos radares. Vejam só. Quando eu olho para o velocímetro, eu faço uma análise lagrangiana. Porque eu acompanho o carro, acompanho a trajetória, o movimento dele no espaço e vou medindo a velocidade. Quando eu fixo pontos no espaço de medição, eu tenho análise oireliana. Bom, mecânica dos fluidos faz uso das duas análises, análise lagrangiana e análise oireliana. Agora, muitas vezes é muito difícil você acompanhar uma partícula no fluido, não é tão simples assim. Então, existe uma forma de relacionar essas duas análises, tá? E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Mas resumindo, a gente tem duas formas de analisar o escoamento fluido. Elas é a análise lagrangiana. Lembre-se, quando eu falo em análise lagrangiana, eu acompanho a partícula. Isso quer dizer que uma grandeza n qualquer depende da posição da partícula no espaço,
da posição da partícula no espaço e do tempo de análise. E quando eu faço a análise oreliana, eu não olho mais para a partícula, tá? Eu olho para pontos fixos no espaço. Pontos fixos. Então eu sei o que acontece quando a partícula, quando o corpo passa naquele ponto que eu estou observando. Não sei o que acontece ao longo de toda a trajetória dele, tá? Isso é como se a gente tivesse um marca-passo, aquele aparelhinho de pressão rotor, né? Que vai medindo a pressão o tempo todo. E outro que é quando eu vou na farmácia e meço a pressão. Eu só sei o que está acontecendo naquele momento. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu nem antes nem depois. Tá certo? Então essas duas análises são muito importantes para a gente e vai acompanhar o nosso curso aqui de modelagem hidráulica de sistemas de condutos forçados. Tá bem? Muito obrigado. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre sistema, volume de controle, superfície de controle, grandeza intensiva e grandeza extensiva. Tudo isso para a gente chegar no Teorema de Reynolds, que é a base da cinemática dos fluidos. Até o próximo.